Atividade número 3. Geralmente os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Então, nesse campo de futebol, nós temos 105 metros de comprimento, 70 metros de largura. Letra A. Qual a medida do perímetro e da área do campo de futebol representado na figura em quilômetro, centímetro e milímetro? Então, a gente pode fazer a soma com esses valores que apareceram, que estão em metro. Depois a gente faz a conversão, seguindo aquela escala que a gente copiou antes da atividade número 1. Então, para a gente descobrir o perímetro de uma figura, vou fazer o cálculo aqui embaixo. A gente tem que somar todos os lados dela. O retângulo possui 4 lados, certo? Então, eu vou somar 105 mais 70, mais o lado de cima, que é 105, mais o lado esquerdo, que é 70. Você pode também somar 105 mais 70 e dobrar. Vai dar o mesmo valor. 5 mais 5 é 10, vai 1. 7 mais 7 é 14, mais 1 dá 15. Vem 1, 1, 2, 3, deu 350, porém a unidade é metro. E o exercício pede em quilômetro, centímetro e milímetro. Para transformar de metro para quilômetro, seguindo isso aqui, que a gente viu anteriormente, de metro para quilômetro, eu vou dividir por 10, 100, 1000. Então, a gente pega o 350 e divide por 1000. Não precisa montar essa divisão, gente, basta andar a vírgula. Como são 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula que estava aqui anda 3 zeros para lá. 1, 2, 3, 3 casas para lá. Ela vem para cá. E a gente coloca o zero para acompanhar o número, porque não existe o número acompanhado com vírgula, iniciado com vírgula sem algarismo nenhum antes. Então, transformando de metro para quilômetro, a gente conseguiu esse valor, 0,350 ou 0,35 quilômetro. Depois, de metro para centímetro, então esse aqui foi a transformação em quilômetro. A transformação em centímetro, se a gente olhar aqui, de metro para centímetro, eu vou andar para a direita 1, 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 10, 100. 350 vezes 100. Basta a gente acrescentar no 350 os 2 zeros do 100. Com isso, a gente encontra o resultado que é 35.000. Então, a segunda resposta é 35.000 centímetros. E por fim, para transformar em milímetro, a gente pode pegar essa unidade do centímetro para transformar em milímetro, que elas estão bem pertinho, olha para você ver. Centímetro para milímetro, a gente anda uma casa para a direita, então a gente multiplica por 10. Se nós pegarmos esse valor aqui, de 35.000 centímetros, e multiplicarmos por 10, a gente vai encontrar 350.000, que é na unidade milímetro. Então, o perímetro dessa figura em milímetros é 350.000. Já ainda na letra A, o segundo item, pede a área em quilômetro quadrado, metro quadrado e centímetro quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos determinar a área, depois a gente faz a conversão, certo? Então, tudo isso aqui foi em relação ao perímetro, certo? Agora, ainda na letra A, a gente vai fazer os cálculos para determinar o valor de área. Como que eu determino a área dessa figura aqui, original? Como é retângulo, base vezes altura. Então, a área será 105 vezes 70. Eu já fiz o cálculo aqui para agilizar para a gente. Deu 7.350 metros quadrados, porque a gente está trabalhando com a unidade de metro. Agora, para transformar de
metro quadrado em quilômetro quadrado, depois de metro quadrado para centímetro quadrado, de acordo com o que o exercício pediu aqui, a gente tem o seguinte. Eu vou tirar a imagem, gente, e deixar só os cálculos aqui para facilitar pra gente, tá? Aqui. Metros quadrados, a gente já fez o cálculo. Deu 7.350. Então, a gente tem que converter para quilômetro quadrado e para centímetro quadrado, certo? De metro quadrado para quilômetro quadrado, olhando essa linha de conversão, de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou dividir por 2, 4, 6, pelo número 1 seguido de 6 zeros. Então, esse valor aqui será dividido pelo número 1 seguido de 6 zeros, que forma o número 1 milhão, certo? Basta a gente andar com a vírgula, 6 casas para a esquerda, a vírgula tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vem para cá e a gente coloca o zero antes para acompanhar. Lembrando que da onde a vírgula estava para onde a vírgula foi, a gente precisa ter 6 casinhas. Então, a área dessa figura é 0,00735 ou 50, esse zero no final você coloca se quiser, quilômetros quadrados. Para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Metro quadrado para centímetro quadrado. A gente vai multiplicar por 2, 4, pelo número 1 seguido de 4 zeros. Então, é 7.350 vezes o número 1 seguido de 4 zeros, que forma o número 10.000. E multiplicar esse número por 10.000, basta a gente acrescentar 4 zeros nele, que são os 4 zeros que o 10.000 possui. Com isso, a gente encontra 73.500.000. 73.500.000 centímetros quadrados, certo? Na letra B, as medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? As normas da FIFA, gente, são as seguintes, olha, a largura tem que estar entre 45 e 90, sim. O comprimento tem que ser uma medida entre 90 e 120, sim. Então, a resposta da letra B, as medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Sim. Letra C, sabendo que o raio da circunferência no meio do campo mede aproximadamente 9 metros. Olha, o raio, de acordo com o exercício falou, tem 9 metros. Quanto mede o diâmetro do círculo em metros e em centímetros? Vamos lá. O raio, gente, é o centro até um lado da circunferência, tá vendo? É esse meinho, esse pedacinho vale 9. O que é o diâmetro? É o raio mais o raio, 2 vezes o raio. Então, se o raio é igual a 9, o diâmetro vale 18 metros. Em centímetros, basta a gente multiplicar, ó. Pensa, 1 metro tem 100 centímetros, eu vou multiplicar por 100. Então, 18 vezes 100, 1.800 centímetros. Qual a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando 3 como aproximação de π? Vamos lá. Para a gente calcular a letra C, comprimento, a gente tem uma fórmula para usar, que é 2πr, certo? Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π, que a gente vai colocar 3, vezes o raio que o exercício nos deu, que é 9. Fazendo esse produto, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 9, a gente encontra 54 na unidade que o exercício nos passou, que é metro. Então, a gente sabe que o comprimento desse círculo é 54 metros. Ou em centímetro, basta a gente multiplicar por 100, acrescentando 2 zeros no número, e vira 5.400. E ainda na letra C, qual é a medida da área do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? Vamos lá, então. Para a gente fazer o cálculo da área, a gente tem uma fórmula específica que a gente viu anteriormente, que é π vezes o raio ao quadrado.
Então, a área é igual a 3 vezes o raio, que é 9, elevado ao quadrado. Potência a gente faz primeiro. A área é igual a 3 vezes 81. 3 vezes 81, a gente vai encontrar 243 metros quadrados. 243 metros quadrados. Para transformar em centímetro quadrado, se a gente quiser usar isso aqui, por exemplo, eu vou multiplicar, porque eu vou indo para a direita, por 2, 4. O número 1 seguido de 4 zeros. Então, 243 vezes o número 1 seguido de 4 zeros, que fica 10.000, dá 243 com 4 zeros, formando o número 2.430.000. 2.430.000 centímetros quadrados. Uma coisa interessante, gente, é o seguinte: uma fórmula, para você guardar essa formulazinha, tem um macetinho. Pensa aqui comigo, ó. Uma pizza tem um contorno, tem o formato de um círculo, certo? E quando a gente compra uma pizza, a gente pode colocar essa borda aqui de catupiry, não pode? Então, a borda da pizza é o contorno deste círculo aqui, que é essa formulazinha. E a pizza, a borda dela é de catupiry. Catupiry. A borda é o contorno.